A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Jesuá. E hoje nós vamos meditar no capítulo 9 do livro de Jó. E só relembrando o que falei para os irmãos, não vamos ler versículo a versículo, vamos pincelar versículos principais, fazer comentários que abarcam todo o capítulo, e os irmãos depois leiam de forma pausada, meditando cada versículo. Amém? Então, hoje é o capítulo 9. E no capítulo 9, Jó volta à cena, depois de receber o discurso de Bildade, o repreendendo, o condenando sem saber o que acontecia. Nesse capítulo, nós vemos no discurso de Jó que ele é incapaz de responder a Deus e cria um verdadeiro ambiente de tribunal. Ele diz: eu quero ser levado, eu quero contender com Deus. Ele gostaria de estar em um tribunal. E nós vamos ter várias palavras como exemplo. Veja, no versículo 3 do capítulo 9 diz: se quiser contender. No versículo 13, nós temos: Deus não revogará, é uma outra expressão jurídica. Versículo 32, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. No versículo 33, não há entre nós árbitro. Veja, em Jó 9, quando vamos no versículo 1 ao versículo 3, quando lemos, Jó, ele reconhece a justiça de Deus. Escute, então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Jó reconhece a justiça de Deus. E em Jó capítulo 9, nos versículos de 1 a 10, ele reconhece a irrefutável justiça de Deus. Ele entende que a justiça de Deus está além da compreensão humana, comparando a tentativa de argumentar com Deus a um mortal desafiando o Criador. Reconhece Jó que em um tribunal celestial ele não teria argumentos contra a sabedoria do Senhor. Mesmo no meio do sofrimento, Jó reconhece a profundidade da justiça de Deus. Veja, o sofrimento não foi capaz de alterar as convicções de Jó sobre a justiça e o caráter de Jeová. E no contexto dele, isso é profundo. Em suas palavras, Jó deixa claro que Deus é soberano e que ele faz coisas que ele não consegue entender. Ele tem consciência de que se ele estivesse em um tribunal com Deus, ele nunca venceria. Jó não está querendo acusar Deus de nada. Ele só está querendo entender o que está acontecendo. E quando vemos os versículos 11 a 12 do capítulo 9 de Jó, nós vemos aqui a total soberania de Deus no debate. Fala sobre a insondável natureza de Deus. A expressão não o vejo, que está nos versículos, revela a frustração de Jó em não discernir a presença de Deus em meio ao sofrimento. E a expressão não o percebo deixa claro que Jó não compreende a ação ou o mover de Deus. A pergunta: quem pode lhe dizer o que está fazendo? Reforça a soberania absoluta de Deus.
Ele faz coisas que ultrapassam o nosso conhecimento. E Jó tem consciência disso. Ele não coloca em xeque que Deus é soberano. Ele apenas quer entender o que está acontecendo, que é o que muitas vezes nós também queremos. Aqui, Jó enfrenta o silêncio de Deus e tem que aguardar a resposta. Hoje, nós vivemos dias em que temos tudo automatizado, não é? Nós temos respostas instantâneas. Perguntamos, já temos a resposta. E quando perguntamos a Deus e Ele decide ficar em silêncio e nos fazer esperar, nós ficamos a ponto de enlouquecer, não é? Sabe por quê? Porque somos colocados em nossos devidos lugares. E notamos que não temos o controle de nada. Vemos que somos dependentes. Nós não podemos ditar o ritmo de tudo. E é isso que atualmente tem adoecido muitas pessoas, gerando ansiedade, gerando angústia. Mas, quando entendemos que Deus está no controle de tudo, e que nele podemos confiar e descansar, meu irmão, aí tudo muda. O problema é que muitas vezes nós não queremos nos submeter à soberania de Deus. Não queremos nos submeter à onipotência de Deus. E essa onipotência de Deus é um lembrete da nossa fragilidade e limitação. O fato de não entendermos o agir de Deus em muitos casos não o reduz. Pelo contrário, evidencia a sua grandeza. Mesmo que não entendamos, é como um pai que tem um filho pequeno. Eu tenho 2 filhos pequenos. E muitas vezes o pai proíbe as crianças de praticarem certos atos. E naquele momento a criança não entende por que está acontecendo aquilo com ela. Mas quando crescer, entenderá. Da mesma forma é o nosso Deus. Agora, não entendemos muitas coisas pelas quais passamos por não termos a maturidade espiritual suficiente, mas depois compreenderemos. Meu irmão, tem coisas que Deus não vai dizer para nós, tem coisas que não vão ser reveladas, pois não temos ainda capacidade para entender. Quando estamos sofrendo, por vezes temos a percepção de Deus como alguém indiferente à nossa dor. E até questionamos, não é? Pois se Ele quisesse, poria um fim a toda a dor que estamos passando. Mas para ter o entendimento correto de Deus, é preciso ter um relacionamento estreito com Ele. E a grande pergunta que se faz é: somos íntimos de Deus? Será que o nosso distanciamento da palavra não é isso que faz com que estejamos longe de compreender a soberania de Deus em nossas vidas e de confiar nele? Jó, nos versículos 22 a 24 do capítulo 9, expressa sua angústia diante do sofrimento, questionando a justiça de Deus. E ele usa a frase: Ele consome ao perfeito e ao ímpio. Ele está querendo dizer, é tudo a mesma coisa, sugerindo que Deus traga os justos e os injustos igualmente. Jó se sente impotente diante da força de Deus. Ele questiona
se Deus zomba do desespero dos inocentes, revelando a sua dor? O ser humano luta continuamente para entender o sofrimento e a justiça de Deus. Entenda, a percepção errada sobre Deus pode afetar de forma grandiosa o nosso relacionamento com Ele. Como vemos, a Deus influencia diretamente a como respondemos a Ele. Se o vemos como um refúgio e Senhor, nós iremos crer sem esmorecer. Mas se o olharmos como um Deus injusto, com desconfiança, nunca teremos um relacionamento profundo com Ele. Uma criança pequena, ela confia de forma irrestrita em seus pais. Os meus filhos são pequenos. Eles confiam em mim. Eles confiam que estão protegidos. Eles confiam que não passarão fome. Eles confiam, eles não têm com o que se preocupar. E da mesma forma, nós temos que confiar em nosso Deus, independentemente da situação que estamos passando. Não devemos perder a nossa paz, pois sabemos que o nosso Deus, que é o nosso Pai, está no controle de tudo. Se os seus filhos confiam em vocês, em mim, que somos pecadores, que somos iníquos, que somos maus, por que não temos confiado em nosso Pai Celeste? Nos versículos 27 a 31, Jó levanta uma grande questão que é: quem me justificará diante de Deus? Jó entende que nós não somos capazes de nos purificar a nós mesmos sozinhos. Precisamos de alguém que nos purifique. E ele deseja um intercessor. O que está claro nos versículos 32 a 35. Veja que é fantástico aqui. Jó entende a necessidade de um mediador entre ele e Deus. Um mediador é fundamental no nosso relacionamento com o Pai. E sabemos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jó, ele não tinha a pessoa de Jesus como temos hoje. Ele não tinha o conhecimento que nós temos. Ele não sabia que entre ele e Deus tinha alguém intercedendo por ele. E daí vemos quão fantástico é esse homem, que mesmo em meio ao sofrimento que passava, sem ter dado causa, sem entender e sem ter um mediador, ainda assim crê na soberania de Deus. Pense no privilégio que nós temos. Nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós e que deu a sua vida por nós para ser esse mediador que Jó tanto clamava, que Jó tanto ansiava. E hoje, para encerrar esse capítulo, eu quero te dizer: você não precisa se sentir como Jó, desamparado e sozinho. Sabe por quê? Porque você tem a Cristo, o nosso mediador. Que Deus nos abençoe. Até amanhã.